Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, e nesse vídeo eu vou estar te mostrando como você pode transformar a base da saia reta numa base de saia longa, tá? E vai ser uma saia longa nesse estilo aqui, igual eu estou mostrando aqui nessas imagens. Eu vou passar as outras imagens que eu tenho. Perceba que todas elas têm em comum aqui que elas são um pouquinho justas, elas não são justas porque geralmente esse tipo de saia é feito em tecido que não tem elastano, tá? Então ela é uma saia larguinha, soltinha no corpo. Porém ela desenha, ela contorna a silhueta do corpo ali ainda, ela não fica uma saia godê ou uma saia vazia com bastante volume, em que você vê aquele monte de tecido e não vê o contorno do corpo. Não, ela meio que contorna o corpo e lá embaixo ela dá uma leve abertura, tá? Então é esse tipo de saia aqui que a gente vai estar aprendendo a fazer hoje, a criar a base para você poder tirar qualquer modelo aqui, ó, que você desejar, tá? Ó, perceba aqui de costas dá para ver bem essa anatomia que eu acabei de falar, ó, que ela desenha o quadril e embaixo aqui tem uma leve abertura aqui embaixo, tá? Vou minimizar aqui o pop-up de imagens e é exatamente assim que vai ficar, ó. Perceba que ele tem uma leve abertura aqui embaixo e algumas curvas se ajustando no corpo aqui, tá? Eu vou deixar esse aqui que eu já fiz aqui, só para te mostrar no início do vídeo aqui. Eu já fiz ele e deixei aqui, e eu vou te ensinar a partir da nossa base da saia reta. Provavelmente você sabe riscar uma base da saia reta, traçar um diagrama de saia reta. Então, não tem segredo nenhum. Eu estou aqui com o meu diagrama e vou transformar ele a partir desse momento aqui, tá? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é aumentar ela no comprimento, tá? Então geralmente, não é uma regra, tá? A gente costuma colocar entre 110 a 115 centímetros o comprimento da saia, tá? Deixar o comprimento da saia longa. Então aqui eu tenho eu fiz esse diagrama aqui baseado no comprimento de 55 centímetros. Então, para mim chegar no comprimento de 110, né, de 1,10 m, eu preciso aumentar simplesmente mais 55 centímetros. Então eu vou vir nessa ferramenta de cerca aqui, ó, selecionar todos os pontos da minha base e já vou aumentar aqui, ó, 55 centímetros. Pronto, confirmei. Ele aumentou já no comprimento 55 centímetros, tá? E agora, na alteração de base, eu gosto de trabalhar assim, ó, colocar uma base em cima da outra e trabalhar com as duas bem juntinhas assim. É uma preferência minha. Se você não gostar, você pode deixar uma separada da outra, tá? Mas é uma preferência minha de trabalhar assim. Agora, o próximo passo que eu vou fazer é colocar alguns pontos de controle, tanto na base do dianteiro quanto no do traseiro. Um ponto de controle nessa lateral aqui, ó, a 55 centímetros aqui para cima, para a gente não perder aquela marcação original do tamanho de 55. Você vai entender lá na frente, tá? Eu adicionei aqui na frente, agora eu vou adicionar no traseiro, ó, 55, e vai aparecer só um ponto aqui, mas na verdade existe dois, é porque ele está um em cima do outro, tá? E agora o que a gente vai fazer? A gente vai afunilar um pouco. Eu vou afunilar dois, ó, eu vou zerar em DX aqui. Em DY eu coloco o valor 2, ó. Perceba que apareceu já o outro ponto aqui que estava embaixo do outro. Vou fazer a mesma coisa, afunilei os dois pontos. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, adicionar um ponto agora somente no traseiro, tá? O dianteiro não precisa, ó. Selecionei a base do traseiro e joguei um ponto a 55 centímetros aqui em cima. E vou afunilar ele 1,5 centímetro aqui para baixo, 1,5 centímetros. Ó, afunilei ele aqui, tá? Por que eu afunilei? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui nessas imagens aqui, ó. Essa imagem de costas aqui, ó. Essa parte aqui da sobra, onde eu estou contornando o mouse, deixa eu ver se dá para dar um zoom. Dá para dar zoom aqui, ó. Justamente nessa parte aqui é onde a gente está afunilando. Por quê? Porque se a gente não der uma funilada aqui na parte do traseiro, por conta do bumbum, vai ficar sobrando, né? A saia ela não pode descer reto aqui, porque senão aqui nessa parte aqui do joelho, aqui mais ou menos, sobra muito tecido. Então a gente tem que fazer essa curvatura aqui na modelagem. Eu vou mostrar aqui na modelagem de novo. Essa curvatura aqui, ó,
meio que desenhando o bumbum para ele se encaixar toda na anatomia ali do corpo e não sobrar tecido exatamente aqui embaixo, tá? Porém, a gente entrou 1,5 cm aqui afunilando, mas a gente não pode simplesmente tirar isso, porque senão a gente interfere na flexibilidade do joelho ali no passo na hora da mulher andar. Então a gente vai pegar esse outro ponto da lateral aqui e abrir. Como a gente fechou lá no traseiro, a gente vai abrir aqui na lateral. Então eu jogo esse ponto do traseiro aqui, tá? No cuidado não mexer no ponto do dianteiro. Eu jogo do traseiro abrindo para a lateral, tá? Bom, agora o próximo passo, a gente já mexeu aqui, depois a gente vem, tá tudo em reta aqui, ó, tá vendo? Isso aqui tá uma reta, isso aqui tá uma reta, então depois a gente vai definir como curva e vai ajeitar todas essas curvinhas, deixando uma anatomia bem bonita, tá? Mas por enquanto vamos focar aqui. Eu vou pegar aqui esse ponto da lateral aqui da barra minha, eu vou zerar em dx, em dy eu vou jogar, acho que mais ou menos 5 centímetros, tá? Não tem uma regra certa, e vou fazer isso no ponto do dianteiro e no ponto do traseiro e vou abrir, beleza? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou jogar esse ponto aqui, ó, do meio, tanto do dianteiro, do meio da barra aqui, tanto do dianteiro quanto do traseiro, eu vou jogar uns 2 a 3 centímetros para baixo. Eu vou jogar 2 centímetros e ver o efeito. Eu acho que vai ser pouco, eu vou jogar 3, ó. 3 centímetros e no o mesmo tanto que eu jogar no da frente, eu tenho que jogar no de trás e vice-versa, tá? E agora eu vou desenhar as anatomias. Basicamente está praticamente pronta a nossa base, tá? Só que ela tá bem quadradona, percebe que ele tá bicudo, ó, quadrada. E isso não pode existir na modelagem, né? Porque a gente não tem nada. Eu acho que a única parte mais bicuda que a gente tem é o cotovelo, né? Mas de resto, a gente não tem nada bicudo no nosso corpo. Então, tanto no corpo do homem quanto da mulher. Então, a anatomia tem que ser, não pode ficar bicos, né? Eu costumo dizer que não pode ficar bicos na modelagem, porque senão ele dá volume. Você consegue perceber esses bicos, essas quinas, quando fica muito bicudo assim em algum cantinho e pega bem onde é uma curva do corpo, você percebe essas falhas na roupa, tá? Na própria roupa. Então a gente vai tirar isso. Como é que a gente tira isso? Eu venho aqui na ferramenta de pontos. Eu esqueci o nome dessa ferramenta. Ela tá aqui na aba de construção, editar pontos da curva, tá? É que eu tiro ela daqui e deixo aqui no cantinho para facilitar. Para mim tá sempre que eu uso ela muito. Então eu venho aqui, ó, editar curva, coloco o número de pontos 3 e eu vou selecionar esse perímetro aqui, ó. Selecionei, confirmei e agora esse perímetro já não é uma reta mais. Ele é uma curva, tá? Eu vou fazer nesse perímetro, vou fazer isso, ó, a mesma coisa nesse perímetro, a mesma coisa nesse outro perímetro aqui, ó, no perímetro do dianteiro, ó, vou fazer o da frente não precisa, esse perímetro reto da frente não precisa. Esse daqui eu vou fazer, ó, nesse aqui, nesse. Já esses dois aqui, em vez de 3 pontos, eu vou colocar 5, tá? Ele vai continuar, ele vai transformar numa curva, só que não é uma curva mais de 3 pontos, é de 5 pontos de controle de curva, tá? Você vai entender mais pra frente por que eu fiz isso. Agora, eu vou vir aqui na ferramenta de modificar e vou, ó, abrir um pouquinho mais esse ponto, deixando ele mais curvadinho, ó, tirando o bico aqui desse ponto, tá vendo? E aqui, eu vou descer um pouquinho mais para baixo nesse ponto de controle aqui, ó. Suavizando a curva, tá vendo? Ó, que essa curva ficou bem suave aqui agora, ó. A curva do bumbum com a curva daqui de baixo do meu ponto, ó. Agora eu vou fazer a mesma coisa nesse ponto aqui, só que esse aqui eu posso movimentar só esse ponto do meio um pouquinho para baixo, vim nessa ferramenta aqui de novo, ó, editar, colocar o número de pontos como 3, a ferramenta de editar curva, ó, e vou confirmar, ó, e eu vou voltar aqui só para vocês perceberem. Ó, eu selecionei o perímetro, cliquei para fazer a ação, ele me deu uma pré-visualização. Tá vendo que em vermelho é como é que vai ficar. Ó. Automaticamente ele está suavizando a curva. Então eu uso muito essa ferramenta para ela suavizar as curvas. Quando eu vejo que a curva está muito desengonçada assim, eu uso essa ferramenta para suavizar ela. Tá? Eu só movimento o ponto central ali, o ponto do meio, ou se tiver 5, 6... mais quantidades de pontos na curva, você pega um ponto em especial ali, mais ou menos no centro do elemento, e manipula ele e vem com essa ferramenta, ó, que ele suaviza, tá vendo? Ó, percebe como um todo aqui, ó, ele suavizou toda essa curva aqui, tá vendo?
Eu vou fazer a mesma coisa aqui na barra agora, ó. Vou pegar no do traseiro, ó, só o ponto central, tá vendo? Ó, que ele tem 3 pontos, ó. Tem esse ponto aqui, esse e esse, tá? Então eu vou pegar só o ponto do meio aqui, ó. Só o ponto do meio e vou abrir ele um pouquinho para fora. Venho na ferramenta, ó, e suavizo a curva, ó. Suavizou, só que eu achei que ficou muito barrigudo. Isso aqui vai dar bico depois. Então eu vou diminuir um pouquinho da barriga aqui, ó. Suavizo a curva de novo. Vendo? Agora eu acho que ficou legal. Agora eu vou fazer na barra da frente a mesma coisa. Ó, faça um pouquinho de barriga, vem e suaviza a curva. Ó. Pronto, ó, tá vendo como é que ficou muito mais delicado, mais bonitinho a barra? E eu vou fazer aqui agora a mesma coisa nessa lateral, tanto do dianteiro quanto do traseiro. Ó. Fiz aqui, mais ou menos. Se precisar de mais depois, você pode fazer, e se precisar eu vou fazer aqui também. Mas eu acho que assim já ficou ótimo. Vamos ajeitar aqui esses pontos aqui agora, ó. Agora esse aqui a gente vai ter que vir manualmente novamente, ó. O traseiro eu acho que quase que não vai precisar. Se precisar é esse aqui, um pouquinho a coisa só, ó, descendo para baixo, criando um pouquinho de barriga só. O resto não precisa, tá? Porque se você mexer aqui, ó, for querer arrumar aqui, é perigoso você ultrapassar a linha do ponto e ele criar a barriga aqui embaixo do ponto do quadril, e não é bom isso, tá? Então esse aqui acho que não precisa mexer. Se precisar mexer, só nesse ponto aqui mais embaixo, inferior, esse ponto inferior aqui. Já na parte do dianteiro, você pode afunilar mais esse aqui, ó. Eu vou afunilar aqui, esse aqui eu vou trazer um pouquinho mais afunilando, e esse outro aqui um pouquinho abrindo aqui, ó, abrindo um pouquinho mais, tá? E esse aqui eu jogo um pouquinho mais para cima e pronto, ó. Já temos o nosso traseiro, o traseiro e o dianteiro aqui bonitinho. Basicamente é isso, não tem segredo nenhum. Ah, eu quero mais volume aqui na abertura aqui embaixo. Tudo bem, é só você vir aqui, ó, manipulando e jogar mais 3 centímetros de abertura. Você quer, ó, quer mais 3? É só abrir mais 3 centímetros. Joguei aqui, abriu mais 3 centímetros. Você vai suavizando a curva aqui, ó, que automaticamente ele deu uma mexidinha ali. Você suaviza ela de novo, dá uma manipuladinha e suaviza. Pronto, ó, deu um pouquinho mais de abertura, tá vendo? Simples assim, não tem segredo nenhum. Aqui eu tô vendo que a barriguinha da base do dianteiro tá passando um pouquinho mais. Eu vou diminuir ela e suavizar de novo. Suavizei, pronto, tá tudo ok. Aqui, ó, é que tá bem juntinho, mas eu costumo deixar no traseiro, tá? Isso é costume meu, um pouquinho maior. Um pouquinho maior, por quê? Porque justamente, né, por mais que você deixou a sobra aqui do bumbum aqui, a curvatura do bumbum, mas geralmente o bumbum é um pouquinho mais mais avantajado, né? O bumbum é mais avantajado. Então, automaticamente quando a mulher veste uma saia, a traseira tende a subir, na barra da traseira tende a subir. Principalmente na saia longa é muito mais difícil de perceber isso, né? Mas principalmente em saia curta é bem perceptível isso. Na hora que veste a saia, a traseira costuma subir e meio que desnivelar. Aí eu deixo um pouquinho mais comprido. Quando ela sobe, quando está no corpo da mulher, a gente consegue ver nivelado essas duas partes, tá? Mas isso você tem que fazer no dia a dia e testando, beleza? Então se eu separar aqui, ó, eu tenho aqui novamente a base, ó, do dianteiro e do traseiro, e é exatamente isso aqui. Opa! Exatamente esses modelos aqui, ó, que a gente tem. Para esses tipos de saia, a gente vai fazer nesse tipo. Ah, uma coisa que eu já estava esquecendo, tá? Deixa eu coisar aqui. Vou mostrar aqui de novo. Ó, é que essas saias longas costumam ter rachos nas laterais, tá? Ó, essa aqui só tem nas laterais. Algumas tem nas laterais e no meio do traseiro também, tá? Então como é que a gente faz isso? Geralmente o racho vai ser no tamanho aqui, ó. Não tem um tamanho certo, né? Mas eu costumo deixar no tamanho de uma saia 55 centímetros e eu coloco o racho nesse ponto aqui, ó. Exatamente isso. Venho aqui em adicionar costura, tira a marcação manter base, coloco 1,5 cm e confirma a costura. Pronto, a gente já adicionou o nosso racho na parte do traseiro aqui e
tá tudo ok, beleza? Se você precisar no dianteiro, é só fazer a mesma... Desculpa, se você precisar do racho na lateral, é só você vir, ó, adicionar nas laterais, tanto do dianteiro, do traseiro quanto do dianteiro, ó, adicionou nas laterais e tá tudo ok, beleza? Então, eu acho que é isso. Um videozinho bem rápido aí para você conseguir entender como é que faz a base da nossa saia longa.